Tiago, capítulo 1, a partir do verso de número 2, nós lemos assim: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nada lhes falte. Amém, meus irmãos? Nós vamos fazer mais uma oração nesse momento. O objetivo desse tempo de meditação da palavra é realmente que você seja alimentado, transformado pela palavra do Senhor. Não é um tempo de entretenimento, não é um tempo de informação. Por isso, toda a sua atenção e a sua sensibilidade espiritual precisam estar voltados para isso. Você vai orar para que você esteja totalmente atento àquilo que o Senhor tem para dizer, e que você não saia daqui nessa noite sem que Deus fale ao seu coração. Amém? Feche os seus olhos nesse momento. Pode começar. Pai querido, nós queremos te agradecer nesse momento pela tua palavra lida, e pedimos pela tua misericórdia, que todo mundo que chegou a esse culto, seja aqui no presencial, seja acompanhando, assistindo de outro lugar, que todos nós sejamos alcançados pela tua palavra, que não seja só um tempo de informação, mas seja alimento, alimento que nos transforma, quebranta, Senhor, o nosso coração, de tal maneira que a gente não saia daqui do mesmo jeito que a gente entrou. Muda algo dentro de nós nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Meus queridos irmãos, eu disse para vocês que nessa mensagem a gente ia tratar de alguns assuntos relacionados a dificuldades que a gente passa na vida. E eu queria começar essa mensagem antes da gente entrar propriamente no texto, relembrando algo do início desse ano. No ano passado, quer dizer, nesse ano, nós começamos o ano com a chamada Semana de Primícias. Nós passamos 7 dias com parte dos irmãos acampados aqui na igreja, jejuando, orando, pedindo direção de Deus a respeito desse ano de 2025. E uma coisa ficou muito clara para a gente, como igreja, que esse seria um ano difícil. E Deus foi nos dando mensagens a respeito de perseverança. E eu me lembro que durante aquela semana de primícias, justamente no nosso culto de domingo, eu desafiei a igreja a se colocar de joelhos e pedir para Deus uma palavra a respeito desse ano de 2025. E no momento, meus irmãos, que eu coloquei a igreja para fazer isso, e eu mesmo me coloquei de joelhos aqui. Na hora que eu encostei meu joelho no chão, veio uma palavra. E eu levantei e compartilhei aquilo para a igreja, e a palavra era força. E naquele momento eu entendi, eu vou precisar de força para esse ano. Eu falei, não sei exatamente o que isso significa, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Quando acabou a semana de primícias no dia 7, no dia 8 já começou a pancadaria, meus irmãos, a luta, a batalha. E foi tanta luta, tanta coisa que foi acontecendo. E graças a Deus, porque a gente estava preparado. E graças a Deus, porque a gente orou e pediu direção de Deus a respeito disso. E no topo da minha listinha de oração, no decorrer do ano, estava força. Meu Deus, me dá força para dar conta. Irmãos, existem grupos religiosos, mesmo no meio cristão, que exaltam a dor e o sofrimento. E eu quero te dizer que não é sobre isso a mensagem. Enquanto você tem um extremo de pessoas que exaltam a prosperidade e que pensam que a bênção de Deus só está na vida de alguém, se ela tiver bem de vida, de preferência financeiramente. Existiram ao longo da história da igreja grupos que exaltavam a miséria. Vocês acreditam nisso? Grupos que até hoje exaltam a dor e o sofrimento. Não é isso, nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. A Bíblia ensina para a gente uma outra coisa. Que nós passamos sim por aflições no mundo. E que não é errado a gente sonhar com coisas boas sobre a nossa vida. As duas coisas fazem parte da vida da gente. Deus se importa com o nosso bem-estar como família.
Deus se importa com a nossa alegria? Sim. A Bíblia está cheia de ensinos a respeito disso. A Bíblia tem ensinos sobre a vida financeira. A Bíblia tem ensinos sobre os seus sonhos. Porque no momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus, uma coisa acontece: muitos sonhos que nós carregávamos deixam de fazer sentido e a gente joga tudo para o alto. Mas Deus vai reforçando aqueles sonhos que vieram dEle e vai colocando em nós novos sonhos que pertencem a Ele. E é crendo nele, esperando no Senhor, que nós renovamos as nossas forças, porque está escrito, Isaías 40, se não me engano, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você que se encontra cansado nesse final de ano, sabe, às vezes exausto em muitos sentidos, principalmente emocionalmente, espere no Senhor e deixe que Ele renove as suas forças. Entretanto, meus irmãos, muitas vezes nessa busca, coisas vão acontecer, e eu preciso que você entenda algo a respeito disso. Embora Deus se importe com essas outras áreas da vida da gente, isso não é prioridade de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Se eu pedisse para você fazer uma prioridade para a sua família a respeito do ano de 2025, talvez você colocasse sonhos e projetos que são bons e são lícitos e até glorificam o nome de Deus. Eu quero trocar de carro, eu quero fazer uma viagem, eu quero, sei lá, quitar minhas dívidas, qualquer coisa. Mas eu te digo que embora Deus possa até te abençoar nessas coisas, essa não é a lista de prioridades de Deus sobre a sua vida. Uma coisa que eu aprendi na semana de primícias do ano passado, é que ali pelo topo dessa lista de prioridades, existe uma coisa chamada perseverança. Irmãos, o objetivo de Deus na sua vida e do Espírito Santo dentro de você é fazer com que você seja parecido com Jesus, é fazer com que todo o seu ser, todo o seu caráter seja transformado à imagem de Cristo. E se para isso você tiver que passar por um monte de perrengue, de problema, glória a Deus por isso. E a gente precisa ter isso em mente, meus irmãos. O que Deus quer, qual é a prioridade dele sobre a igreja dele reunida aqui. Nós, enquanto diretoria da igreja, queremos trocar o som da igreja que está ruim, vamos combinar. Nós queremos construir o nosso galpão, o nosso refeitório lá atrás para dar conta de tanto projeto que nós temos realizado. Mas, meus irmãos, embora a gente tenha uma lista de prioridades, existe uma lista de prioridades espiritual. Deus quer que a igreja dele seja purificada, preparada como uma noiva para o dia do casamento, toda enfeitada, toda adornada. Esse é o objetivo e essa é a prioridade de Deus sobre a vida da gente. E aí a gente dá de cara num texto como esse, que fala a respeito de ter alegria na provação. E a gente começa a se dar conta de quanto a gente está distante do que a Bíblia prescreve para nós como remédio. O texto começa dizendo assim: meus irmãos. Quem aqui é filho de Deus? Levanta a mão assim, ó. Aleluia. Pode abaixar. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Você é filho. Você vira para Deus e chama Ele de Pai Nosso. Por que eu estou dando uma ênfase? A primeira expressão desse texto, que fala, meus irmãos, pelo seguinte: o que a gente lê na sequência de meus irmãos, não é uma orientação para super crentes, para líderes, para pastores, talvez para apóstolos. Não. Está falando para gente simples como eu e você, que são irmãos. O livro de Tiago, ele já começa assim, já está falando para quem ele está escrevendo ali no iniciozinho, no versículo 1, e de repente ele vira e fala, meus irmãos, é para você. Esse ensino é para você. E aí o que ele diz? Tende por motivo de grande alegria. Qual foi a última vez que você sentiu, eu não estou falando de uma alegria, eu estou falando de uma grande alegria. Qual foi a vez que você recebeu uma notícia
que te deixou tão feliz, a ponto de você perceber, eu não estou só alegre com isso, eu estou muito alegre. Tiago vai dizer para a gente, tendes por motivo de grande alegria. Então o que é isso? Tendes por motivo de grande alegria, ele continua dizendo, o passardes por diversas provações. Presta atenção, não é só uma provação, são diversas provações. Sabe você que de repente, enfrentou uma dificuldade aqui, daqui a pouco tinha outra, você está só capotando de dificuldade em dificuldade, de luta em luta e prova em prova. Diversas provações. É isso que o texto está dizendo. Paulo lá em Romanos capítulo 5, lá pelo verso de número 3, ele vai dizer algo muito parecido. Ele diz para a gente se gloriar nas tribulações. E o motivo que ele dá para isso é o mesmo que Tiago está dizendo. Paulo diz, gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz em nós perseverança. Tiago diz aqui, motivo de grande alegria por passares por diversas provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. E o que é isso? Perseverança, meu irmão, é a capacidade que é gerada em nós de não desistir. A gente passa por muita dificuldade na vida e eu quero que você entenda, não é Deus que está mandando todas as dificuldades. Tem dificuldade que a gente tem na vida porque a gente está nesse mundo simplesmente. Porque encontra gente ruim no meio do caminho, que faz ruindade com a gente, que faz maldade com a gente, que trai, que engana. A gente encontra várias situações que não foram provocadas por Deus. Mas o nosso Deus, ele é tão poderoso, que para você, que já tem ele dentro de si de verdade, o nosso Deus, ele é poderoso para transformar as coisas ruins que aconteceram com a gente em coisas boas. É ele mesmo que diz lá em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que bem é esse? O bem é você ser formado à imagem de Jesus. Eu não sei vocês, mas eu percebi que Deus quer que eu seja mais perseverante. Diante de tantas lutas, o pai olha para mim e fala assim, vou deixar o Clériston mais perseverante um pouquinho, deixa eu aumentar o volume, deixa eu mexer no potenciômetro das tribulações aqui, para que ele seja capaz de ser inabalável. O texto diz algo curioso para a gente, sabendo que a provação da sua fé, e o que é isso? A sua fé foi provada no meio das dificuldades, meu irmão. Às vezes, uma tragédia, uma morte, uma coisa ruim que acontece na vida, tem um poder de abalar a nossa fé muito mais do que um argumento de ateu, que nunca viveu o que a gente viveu. Às vezes você ouve uma coisa que de alguma forma tenta desconstruir sua base de fé, aquilo não te abala, mas começa a passar dificuldade. A fé de muitas pessoas começa a ficar abalada. Olha, a dificuldade, ela prova a nossa fé. Mas olha que legal, passou 2025 e você não se desviou. Você pode dar um glória a Deus por isso. Irmãos, teve um monte de gente que caminhou do seu lado, que deu glória junto com você, às vezes que evangelizou junto com você, e se perdeu no meio do caminho. Você não se perdeu, você continua firme. E o objetivo do Senhor é que você permaneça cada vez mais indesviável. Deus está fazendo você virar cascudo. À medida que você vai passando por luta e por dificuldade na sua vida, sabe o que acontece? Uma dificuldade que antes era capaz de deixar você lá embaixo, de deixar você isolado, não quero ver ninguém, vou me isolar no meu cantinho, e se fecha lá. De repente você olha para trás, eu não acredito
que por conta de coisas tão pequenas da minha vida, eu ficava assim. A gente vai criando casca, a gente vai ficando mais robusto, e é prioridade para a igreja de Jesus, no nosso tempo, que a igreja dele crie essa casca. Eu tenho entendido, meus irmãos, como ao longo dos anos, tantos programas de cura interior, de tratamento da alma, de coisas têm acontecido com a igreja. Vocês perceberam isso de uns 20 anos para cá? Quem é mais antigo no Evangelho deve perceber tantas coisas, tantos recursos, tantas mensagens que vêm para tratar a gente por dentro. Porque nós estamos chegando perto de um tempo, meus irmãos, em que nós seremos odiados de todas as nações. E crente que às vezes fica aborrecido pelas coisas mais imbecis do mundo. Vocês não têm noção de quanta coisa eu escuto como pastor, de gente que abandona a caminhada, não desenvolve a perseverança, porque um irmão esbarrou nele na igreja. É sério. Coisas desse nível, sabe? Olhe para as suas grandes dificuldades na vida e seja capaz de se alegrar. É isso que o texto está dizendo. Eu olho para esse versículo, meus irmãos, e eu percebo como eu sou ruim. Tende motivo de grande alegria ao passardes por diversas provações. É tipo assim, você vê o tsunami levantando lá no horizonte, e não é que você dá um sorrisinho de lado e fala assim, lá vem mais luta. Não, você fica muito feliz. Lembra que eu pedi para você se lembrar de um momento na sua vida que você teve grande alegria? É você viu um problema crescendo, e você, uhul! Lá vem, Deus está tratando, manda mais, Senhor! Irmãos, eu estou longe disso. Eu estou aqui confessando diante da igreja, porque eu já citei 2 textos aqui que falam para a gente se gloriar na tribulação, para a gente ter motivo de grande alegria ao passar por diversas provações. Por quê? Porque a provação, ela produz em nós perseverança. A capacidade que nós temos do Senhor de não retroceder, de não andar para trás, de não desviar, de poder olhar para trás um dia e dizer, eu completei a carreira, eu combati o bom combate e eu guardei a fé. Sabe, Paulo disse isso já quando ele estava perto de ser morto. Ele faz essa declaração, ele olha para trás e ele percebe que ele não se desviou, ele guardou a fé dele até o final, e ele percebe que ele fez exatamente o que Deus tinha mandado ele fazer, ou seja, ele completou a carreira, e não só isso, ele enfrentou as lutas da vida. Ele diz, combati o bom combate. Você pode repetir essa frase? Combati o bom combate. Olha, Paulo está dizendo que o combate é bom. Está entendendo? É alguém que olha para as lutas e fala, ê, luta boa, ê, tribulação maravilhosa, delícia de provação, eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Aí o cara chega no final da vida dizendo, eu combati o bom combate. Quando a luta tiver feia, briga de foice no escuro, lembre-se, o apóstolo Paulo falou que o combate é bom. Se ele falou, está falado. Você sabe por quê? Que a gente não consegue se alegrar? A deficiência não é na gravidade do problema, presta atenção nisso que é profundo. A deficiência não está na gravidade do problema, está na nossa capacidade de confiar plenamente em Deus. Há um tempo atrás eu li a história de um homem chamado Antônio Senna, se não me engano. Ele era um piloto comercial e ele estava indo para um certo garimpo lá na Amazônia, se não me engano, ali pela região do Pará, e o avião dele caiu, e ele caiu na selva amazônica. Irmãos, quem conhece a selva amazônica sabe, é um dos lugares mais difíceis de se sobreviver no mundo.
E esse cara, ele sobreviveu por 36 dias e foi resgatado ao final. Mas um detalhe curioso me chamou a atenção na história dele. Todo dia esse homem orava para não chover, e chovia. E era ruim porque atrapalhava a locomoção dele, ele não conseguia acender uma fogueira porque estava tudo molhado, e quando você pensa que conseguiu alguma coisa, vai chover de novo. E esse homem todos os dias ele orava, Senhor, não deixe chover, e chovia. Aí ele falava assim, Senhor, que pelo menos não chova tão forte, e aí chovia mais forte ainda. Até que no 36º dia, uns ribeirinhos coletores de castanha encontraram ele, fraco lá no meio da floresta, resgataram e falaram assim, rapaz, você deu sorte, hein? Por quê? A gente não costuma vir para esse lado, a gente só veio para cá porque choveu tanto que a gente conseguiu passar para o lado de cá e chegou nessa parte mais alta. A chuva, o não de Deus, era providência para salvar a vida dele. E eu fiquei pensando nessa história, sabe? Porque se esse cara soubesse disso, cada chuva que descia sobre a vida dele, ele dava era um glória. Ele via a água descendo e falava, glória a Deus! Ele via a chuva engrossar e cair, e ele gritava, manda mais, Senhor! Porque ele sabia que, na verdade, a aprovação que estava vindo era bênção sobre a vida dele. Mas ele não sabia, como eu e você também não sabemos. E aí eu volto a repetir a mesma frase. O problema não está na gravidade da tribulação. O problema está na nossa confiança em Deus. A confiança na providência do nosso Deus. E eu quero que nesse momento você faça um exercício diferente daquele do início do culto. Porque no início do culto, quem chegou aqui no iniciozinho, a gente viveu a seguinte experiência. Eu falei para a gente se lembrar de coisas boas que aconteceram no decorrer do ano de 2025. E aí a gente começou ali a compartilhar, e como eu disse, agora há pouco teve gente que casou, teve gente que batizou, teve gente que viveu uma porção de coisas maravilhosas nesse ano de 2025. Mas eu quero agora que você se lembre das coisas tristes e difíceis que aconteceram. E lembre-se, as coisas ruins não foram mandadas por Deus. Algumas delas simplesmente tinham que acontecer, era um momento. Mas algumas delas têm a ver com o fato da gente estar nesse mundo, com tanto de gente complicada, um tanto de gente difícil, que a gente tem que lidar. Eu quero que você se lembre de dias de lágrimas, de dias de dificuldade, de tentações terríveis que talvez você tenha vivido, até de crises de fé. E que você seja capaz de olhar para a sua dor, à luz dessa palavra que foi lida. Queridos, isso é um privilégio para quem é filho, para quem é irmão nessa família. O mundo afora, ele vira e fala que todo mundo é filho de Deus, e que todas as religiões, todas as pessoas são filhos de Deus, mas nós nos guiamos pela palavra do Senhor. E o entendimento que nós temos pela palavra é que nem todo mundo é filho. Apenas aqueles que receberam a Cristo, o Cristo apresentado nas Escrituras, recebeu o poder de se tornar finalmente filho. E quando isso acontece, o Espírito Santo vem morar em nós. E é por meio desse Espírito, que é o Consolador, que nós somos capacitados a enfrentar todas as crises. E saber que todas as coisas estão cooperando em muitas coisas dentro de nós. Na nossa perseverança, é uma delas, para que nós nos tornemos mais semelhantes a Jesus. Amém. Eu queria que nesse momento você agradecesse a Deus por essas provações que você se lembrou. Quero convidar o Ministério de Louvor aqui à frente. E quero convidar você a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça. E começar a se lembrar e a agradecer a Deus pelas lutas que você viveu.
Vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque nós passamos por diversas provações. E porque, apesar delas, nós estamos aqui. A nossa fé, ela foi provada muitas vezes, mas nós fomos aprovados no Senhor. Obrigado porque o Senhor está produzindo em nós perseverança para enfrentar qualquer situação. Obrigado por cada dificuldade, por cada preocupação, por cada tristeza, por muitas vezes o inimigo ter nos afrontado, alguns de nós termos encontrado tragédias, doenças no meio do caminho. Obrigado porque apesar de tudo isso, o Senhor é capaz de fazer com que isso gere algo bom em nós. E nós estamos aqui como igreja pedindo ao Senhor, que o Senhor nos faça crescer em confiança no Senhor. Que o Senhor nos ensine a descansar no Senhor. Nós não precisamos saber que a chuva é o Senhor que está mandando. Nós não precisamos ver lá na frente o resultado dela. Nós queremos simplesmente crer, porque o Senhor é soberano. E Romanos 8:28 é uma realidade na nossa vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Nos ajude a crer completamente nessa palavra, ao ponto desse texto se tornar uma verdade nas nossas vidas e nós termos motivo de grande alegria ao passarmos por diversas provações. Eu não sei ainda o que o ano de 2026 nos reserva, mas eu sei que dificuldades virão, com toda certeza, mas que algo em nós tenha mudado a partir disso, meu Pai, e que a gente consiga olhar para as dificuldades de uma forma diferente do que nós temos olhado. Muda algo em nós, no nosso coração, em nome de Jesus, amém. Eu queria que perseverança fosse algo que a gente passasse com o estender de mãos. Receba a perseverança, pá! Igual aquele meme, né? Receba inteligência. E que a gente pudesse transmitir perseverança dessa forma. A única forma de Deus gerar perseverança em nós é por esse caminho de luta, de dificuldade. Guarda isso no seu coração, amém? Vamos adorar ao Senhor. Você pode se colocar de pé? Essa mensagem edificou a sua vida? Então recomende ela para alguém que você se importa. E olha só, aproveite esse momento para já curtir, fazer um comentário, porque assim você faz com que o YouTube entregue essa mensagem para outras pessoas que precisam dela. E não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações.